Sexta-feira, 12 de julho de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana, um dia no ministério de Jesus. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em Marcos 1,17 e diz: Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Cada evangelho retrata o início do ministério de Jesus de uma maneira peculiar. Mateus apresenta Jesus chamando os discípulos e depois pregando o Sermão da Montanha. Lucas narra a história do sermão inaugural de Jesus, pregado em um sábado na sinagoga de Nazaré. João relata o chamado de alguns dos primeiros discípulos e o casamento em Caná, onde Jesus realizou seu primeiro milagre, seu primeiro sinal. O Evangelho de Marcos começa apresentando o chamado de 4 discípulos e descreve um sábado em Cafarnaum, bem como o que aconteceu depois. No domingo, vimos que os chamados de Deus para o discipulado podem ter nuances diferentes, mas, em síntese, todos eles têm o mesmo propósito, que é transformar homens e mulheres em ganhadores de almas para o reino de Deus. No chamado feito a estes primeiros discípulos, vemos que existem os dois lados do compromisso. De um lado, Jesus prometeu: Eu vos farei pescadores de homens. Do outro lado, eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Este é um princípio que marca todos os chamados feitos por Deus. Na segunda-feira, aprendemos que logo no capítulo 1 de seu livro, Marcos registra que logo após a vocação dos discípulos ou o chamado aos discípulos, Jesus realizou vários milagres. O primeiro registrado é a cura de um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. 2 destaques importantes para nossa consideração nesse milagre. Primeiro, que o demônio reconhece a autoridade de Jesus como Santo de Deus. E segundo, o fato de Jesus ordenar ao demônio que se calasse. Na terça-feira, vimos que, ao apresentar o reino de Deus aos homens, Jesus mostrou que a adoração e o serviço aos semelhantes não terminam quando o culto se encerra. Depois do culto na sinagoga, Jesus se retirou com seu grupo de discípulos. Até então, segundo Marcos, eram Pedro, André, Tiago e João, e foram para a casa de Pedro, evidentemente para passar o restante do sábado desfrutando de uma refeição e comunhão entre amigos. E lá aconteceu o milagre da cura da sogra de Pedro. Na quarta-feira, vimos que um dos grandes segredos do ministério de Jesus era a sua vida de oração. E ontem aprendemos que é impossível guardar silêncio quando recebemos grandes bênçãos de Deus. Embora Jesus tenha recomendado ao leproso, ao ser curado, que a ninguém dissesse quem o curou, o ex-leproso não conseguiu guardar silêncio. Porque é impossível guardar silêncio quando se recebe grandes bênçãos de Deus. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.